Você está vendo VitaCast Shorts, o novo quadro do VitaCast que você já conhece, compacto, interativo e dinâmico para se encaixar na sua rotina. Fala pessoal, mais um VitaCast Shorts começando. Eu sou a Lucila Santinon, nutri apresentadora oficial do podcast. Estou aqui hoje com uma convidada muito especial, que é especialista no assunto, Angélica Ferrari. Ela que é nutricionista, especialista em saúde do trato gastrointestinal, nutricionista clínica, funcional, esportiva e hoje já ajuda inúmeras pessoas com a saúde do intestino, com a qualidade de vida. Angel, seja muito bem-vinda. Obrigada, é um prazer estar aqui com você, participando desse bate-papo, desse VitaCast, e espero que seja muito proveitoso. Com toda certeza. Eu já quero começar te perguntando qual que é a maior dúvida quando a gente fala de intestino, de saúde gastrointestinal que te levam no seu consultório. Dúvidas, vamos pensar. Eu penso muito nas queixas, né? Queixas principal é de má digestão, de desbiose, de permeabilidade, mas dúvidas eu consigo tratar uma desbiose e nunca mais ter desbiose? Para sempre ficar curado ali? Isso é possível, né? Eu não ter mais, não voltar a ter uma SIBO, principalmente. Sim. SIBO, depois que trata, acabou, não tem O que é uma mais. Então, SIBO, Angel? SIBO é o supercrescimento bacteriano no intestino delgado. Então, é quando a gente tem um crescimento muito excessivo de bactérias nesse intestino. E muitas vezes o tratamento vai precisar ser em conjunto com o médico, um antibiótico, e a gente entra com toda a parte da nutrição. Só o antibiótico também não vai ser tão eficaz, precisamos dos dois ali. E tem, né, infelizmente, uma certa recorrência. Então, isso é uma dúvida também das pessoas na clínica, né? Será que eu vou voltar a ter? Eu consigo Sim. ficar tratado, né? Então, eu vejo isso como a principal dúvida. A principal dúvida. E como a doutora é especialista em saúde do intestino, é verdade que a gente pode ter algum tipo de alteração emocional, depressão e, vamos dizer assim, um dos principais responsáveis ser o meu intestino, tem a ver? Tem a ver. Porque muita gente só pensa em questões emocionais, né, holísticas, entre outras abordagens, mas assim, nunca para pensar que pode ser o meu intestino que está colocando, né, outras coisas aí em jogo. Com certeza. A gente tem uma comunicação muito grande entre o nosso intestino e o cérebro. Então, nós temos neurônios que vão no sentido cérebro-intestino e o contrário também. Só que a gente tem um percentual muito maior de intestino para cérebro do que cérebro para intestino. Verdade. Então, o nosso intestino, ele manda muita informação para o nosso cérebro ali. E não sei se você já ouviu o termo enfesado, eu falo que a gente pode levar o pé da letra. Então, uma pessoa enfesada geralmente é uma pessoa mais constipada. É verdade. E a constipação causa essa irritabilidade, esse estresse. Então, o nosso intestino, ele tem uma capacidade de mexer com o nosso humor e vice-versa. Se a gente é muito estressado, se a gente está muito ansioso, a gente mexe também com a saúde do nosso intestino. Tanto que a gente tem as doenças do eixo cérebro-intestino, como síndrome do intestino irritável, uma dispepsia funcional, uma constipação funcional, porque tem muito dessa conexão. Então, exemplo, uma pessoa que ela começa a ter algum tipo de inflamação intestinal, você citou até o caso no começo, uma SIBO, algo nesse sentido. Eu posso daí começar a gravar e acabar atingindo meu cérebro, por exemplo, a pessoa ficando mais depressiva, ansiosa, entre outras inter-relações. Pode. Eu falo que a gente não pode atribuir como uma única causa, né? Então, Sim, não sim. é só o intestino, mas com certeza ele pode ser um gatilho, ele pode contribuir. Porque quando a gente tem uma alteração nesse intestino, um processo de desbiose, que é essa alteração da Sim. microbiota, com aumento de permeabilidade, a gente tem mais processo inflamatório acontecendo. E com essa permeabilidade aumentada, isso passa, né, para a corrente sanguínea. Então, a gente tem uma inflamação mais sistêmica. E essa inflamação pode atingir o nosso cérebro. Então, a gente pode ter uma neuroinflamação. E hoje a depressão, ela é até tida, né, na literatura científica por alguns autores, que é uma doença mais inflamatória. Ela Sim. tem uma base inflamatória. E às vezes o foco dessa inflamação pode ser um intestino alterado, mais permeável, mais desbiótico. E o inverso, eu acredito que possa ser verdadeiro também. Então, pensando numa pessoa que muitas vezes ela já tem um quadro de depressão instaurado ou também alguma alteração neurológica, ela pode comprometer esse intestino? Pode, Então, com certeza. inversamente, pode Sim. acontecer também. Sim.
principalmente o estresse também. Então, quando a gente está mais estressado, a gente ativa mais, né, o nosso eixo HPA, que a gente Sim. fala, e aí você tem uma maior liberação de cortisol. E o cortisol no intestino, em excesso, ele também não é legal. Então, em excesso, ele pode alterar a nossa microbiota, ele pode levar a uma desbiose, né? A gente tem bactérias gram-negativas são mais resistentes ao cortisol e gram-positivas Sim. mais sensíveis. Fora a questão de permeabilidade ali também com essa superativação do eixo HPA. Então, o estresse também vai impactar nessa nossa microbiota e na nossa saúde intestinal. E você percebe quando você começa a fazer essa modulação intestinal que você disse, doutora, no seu consultório, a pessoa que tem algum desajuste emocional, ela começa a apresentar melhoras? Sim. Às vezes até sem o uso de algum farmacológico, se ela é um pouco mais deprimida, ela começa a tratar esse intestino, ela começa a se sentir melhor? Eu vejo isso e eu vejo como uma junção de vários fatores, Sim, né? Eu falo, exato. alimentação. Então, geralmente a pessoa que busca, né, esse auxílio, que ela dá esse passo, ela acaba mudando hábitos, né? Então, é uma atividade física que ela começa a fazer, que vai ter mais liberação ali de endorfinas, que vai ajudar a modular esse humor. É a questão da alimentação que ela modifica e o principal modificante da nossa microbiota é realmente a nossa alimentação, nosso estilo de vida, os nossos hábitos alimentares. Então, eu acho que tudo isso contribui, e aí essa melhora do intestino, trazendo mais resposta anti-inflamatória do que pró-inflamatória, também vai contribuir para a melhora dessa parte mais neuronal, né? Essa parte mais de humor, que a gente pode falar. E eu tenho algum grupo de alimentos que possam me ajudar nesse processo? Temos, a gente precisa, pensando em intestino e conexão com Intestino, saúde mental, isso. eu pensaria principalmente em fontes de pré-bióticos, né? Então a gente vai pensar nas fibras, né, em fose, em inulina, né? Então vamos jogar para alimento uma batata yacon, uma batata doce, né, um aspargo, uma chicória, a banana verde com amido resistente. A gente vai pensar também em compostos bioativos, porque não são só as fibras que têm o efeito pré-biótico. Então, a gente poderia pensar em polifenóis do cacau, por exemplo. Então, comer um chocolate amargo Então com mais de pode. 80% é bom, vai te ajudar a te deixar mais feliz e ainda ajuda o intestino, né? Olha que Pensando nutri em boa, que polifenóis. passa um chocolatinho ainda. Pensando em polifenóis, ó. Então isso é muito bom, então a gente pensar nesses compostos bioativos e até mesmo os ácidos graxos essenciais, como o ômega 3, ele também tem um benefício em modulação de microbiota, em melhora desse E intestino. nesse caso, será até na suplementação, o ômega 3 melhor quando ele tem uma maior concentração de EPA, nesse caso, ou DHA? Pensando em intestino, a gente vê hoje na literatura que os dois vão ter efeito. Tanto Ótimo. o EPA quanto o DHA, ele vai Tanto um ômega ajudar. 4 Plus quanto o Mega Sim, DHA poderia introduzir no meu dia a sim. dia. Mas pensando em saúde mental, eu iniciaria, né, uma prescrição de ômega com um teor maior de DHA, porque eu vou ajudar no intestino, porque ele também vai Ótimo. atuar ali, mas eu também ajudo nessa parte mais cognitiva, mais mental ali. Então, talvez como um ponto de partida eu priorizaria um com mais Sim. DHA e depois a gente vai ajustando conforme a melhora do paciente. Doutora, muitas dicas no nosso VitaCast Shorts, mas para fechar, gostaria de abusar mais um pouquinho. Se Claro. você pudesse, assim, escolher 3 suplementos falando desse eixo intestino-cérebro, quais seriam os seus preferidos? Ó, pensando em modulação de intestino, eu acho que eu ficaria com pré-bióticos, com probióticos, que a gente já tem bastante estudo acerca disso, principalmente probiótico. Eu acho que o Sim4 Plus, que tem 17 bilhões ali, Bem gosto muito dele, concentrado. bem concentrado para a saúde mental. E o ômega. Eu escolheria o ômega com mais DHA, escolheria um Sim4 Fibras e o Sim4 Plus. E agora temos o Simfor Femme também para agregar, né? Com certeza. Pensando numa mulher aí, geralmente o emocional também está muito ligado com a saúde feminina, então a gente tem muitas questões da saúde da mulher estando alteradas Verdade. pela emoção mesmo, quando ela está mais estressada, ela pode ter mais crises de candidíase e algo nesse sentido. Então, com certeza, Infecções do trato geniturinário sim, e com outras certeza. coisas. É um super lançamento que eu já estou louca para usar na minha prática Então a clínica. gente vai voltar num próximo episódio para falar só disso, combinado? Combinado, com certeza. Angélica, muito obrigada por participar do nosso Eu que VitaCast Shorts. agradeço. Acredito que o pessoal de casa vai aproveitar muito esse conteúdo, assim como eu. E a gente se vê na próxima. Que Tchau, agradeço. pessoal! Tchau, pessoal. Obrigada.